Oi, grávida moderna, bem-vinda ao nosso canal. Aqui no Manual da Grávida Moderna, nós vamos conversar sobre tudo que envolve esse período de gestação, parto e puerpério, sempre focando na humanização, nas evidências científicas e nas boas práticas obstétricas. Hoje nós vamos falar sobre, afinal, o que é um bebê grande? Mas antes disso, vocês já ativem o sininho do nosso canal para receberem em primeira mão todos os nossos conteúdos que são feitos com muito carinho para vocês. Então, discussões sobre o peso do bebê são frequentemente muito baseadas em mitos e achismos. Mas vamos entender como avaliar adequadamente o peso do seu bebê. No pré-natal, o peso fetal estimado pela ultrassonografia é utilizado junto com as tabelas de peso para a gente avaliar o crescimento. Então, a gente não tira as coisas da nossa cabeça. Existem regras a serem avaliadas e seguidas. A avaliação correta desses dois índices, ultrassom e tabela, vai depender da correta exatidão da idade gestacional, da precisão das medidas do ultrassom, ou seja, ultrassom de boa qualidade, e também dessa utilização das tabelas de curvas de peso que representa a população adequada. Então, aqui nessa tabela de crescimento fetal, você vai observar a divisão por idade gestacional e percentil de peso. E como nós vamos categorizar esses bebês, então? Os bebês que estão entre o percentil 10 e 90 estão totalmente adequados dentro da normalidade, ou seja, um bebê AIG, adequado para idade gestacional, podendo variar devido a questões genéticas e constitucionais. Por exemplo, um pai de 2 metros de altura e uma mãe de 1,70, é super esperado que eles vão ter um bebê grande. Assim como uma mãe pequena de 1,5 m, a gente espera que o bebê seja menor. Então, pode existir essa variação, bebês maiores e bebês menores, devido à constituição genética dessa família. Quando o bebê se encontra entre o percentil 3 e o percentil 10, é necessário que se avalie se ele está com uma dificuldade de ganho de peso ou se é só um bebê pequeno para idade gestacional, que seria esse bebê de uma mãe menor, constitucionalmente menor. Existe também a macrosomia, que seria um bebê acima de 4 quilos, independente da idade gestacional. Porém, essa classificação vem sendo deixada de lado, sendo substituída pelos bebês GIG, G-I-G, grande para idade gestacional, que é quando o bebê se encontra entre o percentil 90 e 97. E aí, nesse caso, a gente precisa avaliar se esse bebê é grande ou se tem alguma patologia, algum problema que está deixando o bebê muito grande. Estar acima do percentil 90 para a idade gestacional significa que 90% da população tem um peso menor do que este bebê em questão. Ou seja, não é comum a gente ter bebês com tanto peso, mas cerca de 70% destes bebês são apenas constitucionalmente grandes e o peso não está associado com nenhuma doença. É uma família grande, provavelmente. Como a gente já falou, habitualmente o crescimento do bebê é determinado geneticamente. Entretanto, durante a gravidez, alguns fatores podem favorecer esse crescimento ou inibir o crescimento. Então, a mãe, a gestante, ela vai sofrer uma série de alterações metabólicas e vasculares para o seu corpo se adaptar à gestação, inclusive acontecendo a liberação de hormônios que predispõem ao diabetes. Isso causa um aumento na glicemia materna e, como consequência, um aporte maior de glicose para o bebê. Então, lembre que a glicose é um açúcar e no bebê, essa glicose vai promover um ganho de peso. E assim, o feto da mãe diabética tem geralmente um peso acima do encontrado entre os fetos de mães não diabéticas, por ter mais glicose disponível no sangue dessa mulher. Os fatores de risco para o bebê crescer muito são obesidade materna, diabetes, história prévia de bebês grandes, bebês macrossômicos, gravidez prolongada, ganho de peso materno excessivo durante a gestação, multiparidade, ou seja, 3 gestações ou mais, e idade materna avançada.
O método para que então a gente rastreie esse crescimento fetal aumentado é a medida do útero, a altura uterina, que é quando na consulta o obstetra vai medir a distância entre o ossinho do púbis da mãe e o fundo do útero. Quando essa distância está acima do esperado, isso pode ser um indício que o bebê está crescendo um pouquinho acelerado. Então, para confirmar ou afastar esta hipótese, o ideal é que se realize um ultrassom, onde vai ser feito um cálculo do peso fetal aproximado. Mas quando a gente então identifica que confirma, identifica ali que realmente o bebê está tendo um crescimento acelerado, o que isso muda no acompanhamento do nosso pré-natal? O que isso muda nas nossas condutas? Então, vamos avaliar o diabetes gestacional, vamos realizar um controle de peso da mãe. Esses são os primeiros passos, tá? Caso atinja 39 semanas com um bebê de 4 quilos, isso ou mais, isso pode ser uma indicação de uma indução de parto. Caso uma mulher não diabética tenha um bebê com peso estimado de 5 quilos e uma mulher diabética tenha um bebê com peso estimado de 4,5 quilos, então 4,5 quilos, a gente tem um risco maior de 20% de acontecer uma complicação no parto chamada distócia de ombros, que é quando nasce a cabecinha do bebê e existe uma dificuldade do nascimento dos ombros, sendo necessário algumas manobras para esse desprendimento, o que aumenta o risco de alguma lesão ali no momento do parto. Então, nesses casos, pode ser orientado uma prova de trabalho de parto ou a cesariana. Então, gente, hoje a gente aprendeu o que é um bebê grande mesmo e como a gente deve conduzir esse pré-natal. Se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, envia ele para o seu grupo de amigas, você já sabe. Siga aqui o nosso canal, deixe sua dúvida nos comentários, deixe nos comentários outros temas que você gostaria de ver por aqui e vem ser uma grávida moderna. Até o próximo vídeo.